Olá, eu sou a Bispa Daniela Silva e venho com você nessa quarta-feira para mais um devocional. Não se esqueça de compartilhar a palavra do Senhor, isso é muito importante. Lembre-se, você é um escolhido para proclamar o reino dos céus às outras pessoas. Seja um agente de milagres. E também dê lá seu joinha, seu like. Cada vez que um vídeo novo for postado no nosso canal, você será notificado. E também não se esqueça de se inscrever aqui, no nosso canal. A palavra do Senhor hoje, no nosso devocional, é Jesus é tentado pelo diabo, que está lá em Mateus 4. Muito conhecida essa passagem, onde Jesus foi tentado pelo diabo. Se até Jesus foi tentado pelo diabo, imagine nós, né? Então, apenas alguns versículos nós vamos estar lendo e para enfatizar essa palavra. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes nós achamos que foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Não, foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado. E quantas das vezes nós não estamos passando por desertos, estamos sendo tentados por Jesus. E de vez nós nos enchermos do Espírito para termos autoridade para combater toda e qualquer tentação, assim como Jesus, nós murmuramos, nós reclamamos, nós queremos parar, nós queremos desistir daquilo que o Senhor tem para nós, simplesmente por estarmos no deserto. A palavra de Jesus diz, a palavra de Deus através de Jesus, diz que neste mundo nós teremos aflições. E se Jesus foi conduzido ao deserto, nós também vamos ser conduzidos a muitos desertos. Porque o deserto, ele nos aperfeiçoa, ele nos molda, ele nos aprova ou não, para podermos conquistar coisas ainda maiores. Então, o deserto, se você for no entendimento da palavra, o deserto é um degrau para que você venha alcançar coisas maiores em Deus. É a sua subida, é a sua aprovação. Então, quando você está passando por deserto, você está sendo testado pelo Espírito Santo para ser aprovado. E Jesus passou por isso, mesmo sendo Deus. Olha só, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava ali para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus jejuou. E nós temos que seguir essa direção também. E a nossa dificuldade, já falei aqui em outro vídeo sobre o jejum, inclusive no devocional, sobre a nossa dificuldade muitas vezes de jejuar. Nós fugimos muitas vezes do jejum. E isso não é a providência certa a fazermos. Nós temos sim que continuar jejuando, porque quando nós estamos em jejum, nós estamos em guerra. Estamos sendo conduzidos ao deserto para sermos aprovados, para que o Senhor nos entregue tarefas maiores, bênçãos maiores. O Senhor tem propósitos grandiosos para as nossas vidas que nós não conhecemos, que a nossa mente não alcança. Basta nós confiarmos que Ele está no controle e está fazendo o melhor para que o propósito dele se cumpra em nós, para que nós venhamos ter a oportunidade de viver o propósito de Deus em nós. Por isso, jejue sim, continue jejuando, passe o seu deserto em oração, em consagração, assim como Jesus, porque Jesus passou 40 dias e 40 noites e teve fome. Então, Jesus jejuou, e quando ele estava jejuando, mesmo com fome, ele estava cheio, matando a sua carne, ele estava cheio da autoridade para enfrentar
as tentações do inimigo. Então, nós temos que estar fortalecidos, cheios de Deus, para sermos conduzidos ao deserto, para enfrentarmos com a sabedoria do Espírito, cheios da autoridade do Espírito, para sermos conduzidos à vitória no deserto. Olha só, essa é a palavra. Para termos vitória no deserto, nós temos que estar cheios do Espírito, cheios da autoridade de Deus. E para sermos cheios da autoridade de Deus, nós temos que estar consagrados, jejuar mais, orar mais perto de Deus, porque somente nós estarmos cheios de Deus, nós vamos ter autoridade para mandar e declarar com palavras de autoridade que toda tentação saia de perto de você, da sua casa, da sua família. Somente na autoridade de Deus, somente cheio de Deus, você vai ter a força suficiente, a autoridade suficiente para afastar o inimigo da sua vida. Porque a nossa tendência é pecaminosa, é nos enfraquecermos, é cairmos. Mas por quê? Porque nós mesmos nos afastamos. Nós temos as nossas armas de guerra, né? Sabemos que é o jejum e a oração. Jejum e a oração. Tem cascas de demônios que só sairão com jejum e oração. Não só com um ou com outro. Jejum e oração. É um combo, né? É o combo de Deus. É a arma poderosa para vencermos o deserto e sermos aprovados por Deus. Somente o versículo 3 aqui fala: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E várias outras tentações que o diabo, né, tentou Jesus. E olha a autoridade de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito. Por isso ele colocou o diabo no lugar dele, né? É bem assim que nós temos que fazer. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, volte a se consagrar. Volte a jejuar. Passe o seu deserto em consagração. Passe o seu deserto cheio da autoridade do Espírito. Muitas das vezes está doendo. Jesus passou fome. Passou tantas tentações, mas ele passou e venceu. E se ele passou e venceu, nós também passaremos e venceremos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra venha no seu coração neste dia, nesse devocional, nessa quarta-feira. Se você estava pensando em murmurar ou parar por causa do deserto que você está passando, eu não sei qual o deserto que você está passando, mas lembre-se que Jesus também passou pelo deserto e foi tentado. E se ele foi tentado e venceu, você também vencerá. Então, ele te sustenta. Procure jejuar. Procure orar mais, ir para o secreto, jejuar, porque com certeza o Senhor está adestrando você. E logo o deserto é passageiro, ele não é permanente. Então o deserto vai passar e você será aprovado para grandes coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Um grande beijo no seu coração. Fique com essa palavra e até mais um devocional. Assim querendo o Senhor Jesus.